Chegou a hora, pessoal. Hora da verdade. Tony Ferguson contra Paddy Pimblett. E vamos lá, vamos palpitar sobre essa luta que é claramente uma luta de escada de levante para o Paddy Pimblett. Estão oferecendo o Ferguson numa bandeja de prata para poder promover o Paddy Pimblett, para o Pimblett fazer o nome dele em cima do Ferguson. Só que apesar da má fase do Tony Ferguson, que está prestes a bater o recorde de maior sequência de derrotas da história do UFC, empatando com o BJ Penn, sinceramente eu sinto mais confiança nele nessa luta do que em todas as outras 6 lutas que ele fez nos últimos 3 anos. Em outras palavras, essa pode ser a luta mais tranquila do Tony Ferguson em muito tempo. E eu sinto isso por alguns motivos. O primeiro motivo é que, apesar dos resultados das derrotas, o Tony Ferguson ainda tem lampejos nos últimos combates. Chegou a dar knockdown no Michael Chandler e também no Bobby Green. A luta contra o Nate Diaz foi uma péssima atuação, a pior da carreira dele. Mas eu sinceramente não sei se podemos considerar ela tanto assim, já que contra o Diaz o Ferguson não teve um camping completo, ele ia enfrentar o Li Jingliang e ele pegou essa luta contra o chinês com 2 semanas de antecedência, e aí faltando um dia pro evento trocaram os adversários, aí o Ferguson teve que enfrentar o Nate Diaz em uma categoria acima da dele, e na luta a gente viu claramente um Tony Ferguson fora de forma, fora de ritmo, mais pesado, só que aí na luta seguinte, quando ele voltou pro peso leve e teve um camping completo contra o Bobby Green, a gente viu praticamente outro Tony. Não era o Tony do auge, mas estava claramente melhor, mais rápido e mais em forma do que aquele Tony que enfrentou o Nate Diaz. Apesar de também ter perdido por Bobby Green, a gente viu uma clara melhoria pro Tony. E outra coisa que me faz crer na vitória do El Cucuy é o nível de competição que ele vem enfrentando. Nos últimos 3 anos, o Ferguson só enfrentou a nata do peso leve. Enfrentou Charles do Bronx, Justin Gaethje, Beneil Dariush, Michael Chandler e mais 2 veteranos, Nate Diaz e Bobby Green. Se você pega toda essa galera, qualquer um desse pessoal que eu citei, e compara com Paddy Pimblett, a gente vê aí um grande desnível. De longe, o Paddy é o adversário menos condecorado, menos experiente e que tem menos punch de toda essa galera. É de longe o menos perigoso que o Ferguson enfrentou nos últimos 3 anos. Tudo bem que na última luta ele não enfrentou um devorador de mundos, ele enfrentou o Bobby Green, que é um veterano. Mas acabou que aquele estilo do Bobby Green, um boxe afiado, rápido, com as mãos baixas para poder contragolpear, acabou casando muito bem com o Ferguson, que sempre anda pra frente e tem uma defesa muito vazada, ele absorve muito golpe. Mas se a luta for em pé, eu acredito que o Ferguson tem uma certa vantagem contra o Pimblett, principalmente considerando que aquela mão direita dele ainda consegue derrubar. E assim como o Ferguson, o Pimblett também tem uma defesa muito vazada, cheia de buracos, ele absorve muito golpe, e não tá acostumado a enfrentar alguém tão heterodoxo como o Ferguson, alguém tão incomum com estratégia, um jogo tão maluco quanto o do Ferguson. Na luta anterior dele contra o Jared Gordon, a gente viu ele engolindo vários cruzados limpos no rosto. E o detalhe é que Tony tem 20 centímetros a mais de envergadura do que o Jared Gordon. Pra vencer, eu acredito que o Pimblett vai ter que investir nas quedas, na luta agarrada, tentar fazer o que Charles e Dariush fizeram com o Tony Ferguson. Mas até isso é uma incógnita, será mesmo que o Paddy Pimblett vai conseguir fazer o que apenas Charles e Dariush fizeram? 2 caras especialistas no jiu-jitsu na luta agarrada de nível mundial? E claro, eu preciso falar também daquele treino do Tony Ferguson com o David Goggins. E eu espero que isso tenha ajudado a recuperar uma coisa que foi perdida no Ferguson: a confiança. Eu sinto que nas últimas lutas o Ferguson tá muito mais receoso, pensando muito mais antes de agir. E quando age, ele não tem total confiança no que tá fazendo. Algo que não acontecia no auge dele e que também não combina com seu estilo. E eu espero que nesse treino com o David Goggins, que envolve muito mais do que a parte física, também é um treino que fortalece a parte mental, que fortalece o espírito do atleta, o Ferguson tenha se reencontrado. Porque o ponto forte do Tony Ferguson nunca foi a técnica, mas sim a durabilidade e a confiança. A durabilidade, o cardio, a pressão continuam lá, um pouco envelhecidos, mas ainda estão lá. Só falta a confiança do El Cucuy voltar a aparecer. Mas enfim, pela fase, pela diferença de idade e tudo mais, o Paddy Pimblett vai ser favorito para essa luta. Mas sinceramente, eu acredito que se tem um momento pro Tony Ferguson voltar a vencer, esse momento é agora, contra o Paddy Pimblett. E por isso, o meu palpite para essa luta é na vitória do El Cucuy Tony Ferguson. Passando agora para a próxima luta, vamos falar de Shavkat Rakhmonov contra Stephen Thompson. Mais uma troca de guarda, mais um veterano enfrentando a carne nova, só que na minha opinião essa aqui é um tanto desnecessária, porque ao meu ver o Rakhmonov já provou que pertence à elite dos meio-médios, tanto que ele já tá dentro do top 5, tá inclusive acima do próprio Thompson no ranking. E curiosamente, na Stake.com, o Thompson é a maior zebra de todo o evento, apesar de no mesmo card termos um Tony Ferguson com 6 derrotas seguidas.
dois. O que pode parecer loucura, já que o Stephen Thompson, apesar de ter 40 anos de idade, ele tá longe de ser um atleta morto. Tanto que ele venceu muito bem o Kevin Holland na última luta. O problema é que do outro lado tem um dos maiores devoradores de mundos do UFC atualmente. Sem dúvidas, um dos nomes mais promissores do UFC nos últimos anos. O Rakhmonov é um monstro. 17 vitórias, nenhuma derrota e todas as vitórias foram pela via rápida, nocaute ou finalização. E assim, sinceramente eu acho difícil vermos uma vitória do Thompson nessa luta. Acho que a única forma do Thompson vencer é caso o Rakhmonov queira se testar em pé e ficar só na trocação. Aí sim o Thompson tem uma certa vantagem, já que ele é um dos melhores strikers, mais experientes da história do UFC. Mas se o Rakhmonov decidir quedar e investir na luta agarrada, pra mim é fim de jogo. É só pegar o que o Gilbert Durinho e o que o Belal Muhammad fizeram com Thompson. Botaram pra baixo e dominaram facilmente. Sendo assim, nessa luta eu acredito que o vencedor vai ser o Shavkat Halkhamboli. É pra ele que vai o meu palpite. E, inclusive, essa é uma luta muito boa pra você participar da promoção na Stake. Caso você não saiba, pra esse UFC 296, a Stake tá com uma promoção em que todas as lutas do card principal, se o lutador que você apostar vencer por nocaute ou finalização, você ganha em dobro. E a gente tá falando do Shavkat Rakhmonov, que venceu todas as lutas por nocaute ou finalização. Vale muito a pena apostar nele. Então, se você quer fazer a sua fezinha lá na stake.com, cria sua conta a partir desse link que tá no primeiro comentário fixado, porque aí você já garante os 100% de bônus no primeiro depósito, usando o meu código Figueira. Lembrando que essa promoção, que dobra o seu primeiro depósito, só vale a partir de R$30. É o mínimo, o valor mínimo. E para melhorar sua pool, vou dar mais um palpite aqui, que é sobre a luta do Ian Garry contra o Vicente Luque. Ian Garry que tá passando por um momento delicado, né, pelo menos fora do octógono. Aquela história da mulher dele e tal, e não sei o que ele é corno, enfim, não tô muito afim de falar sobre isso. Sobre a luta, eu acredito que é um bom combate pro Garry, e acho que ele é um cara que vai compor a elite dos meio-médios futuramente. Tudo bem que a gente viu um Vicente Luque bem diferente na última luta dele, contra o Rafael dos Anjos. Fez uma estratégia mais voltada pra luta agarrada, mesclando as ações, e pode ser inclusive um bom caminho pra ele vencer o irlandês. Mas sinceramente eu vejo o Garry trabalhando à distância, macetando a perna do Vicente Luque com aqueles chutes baixos e levando a melhor na parte em pé. Não sei se ele vai conseguir nocautear ou finalizar, mas o meu palpite é na vitória do Ian Garry. E é isso, pessoal, esses foram meus palpites por hora. Ainda vou gravar mais 2 vídeos de palpite, um sobre a luta do Alexandre Pantoja contra o Brandon Royval e outro da luta principal, Leon Edwards contra Colby Covington. Mas por hoje é só. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.